O Evangelho segundo Lucas inicia sua narrativa apresentando Jesus como uma criança, para depois apresentá-lo como o glorioso Senhor que fora elevado ao céu enquanto estava sendo adorado pelos seus seguidores. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Ari Marinho e este é o meu canal no YouTube. Chegamos hoje ao primeiro episódio da série Meditações no Evangelho de Lucas. Quem nunca achou lindo o sorriso de uma criança ou jamais se rendeu às peraltices próprias de um bebê? Contudo, por mais formoso que seja esse sorriso e por mais emocionantes que sejam essas peraltices, uma pergunta deve necessariamente ser respondida. Seria possível ter um exato vislumbre do futuro de uma criança no imediato momento em que carinhosamente a tomamos em nossos braços? Seria possível prever com exatidão o futuro dessa criança ao simplesmente contemplá-la diante de nós? E um pequenino os guiará. Esta singular expressão está contida em Isaías capítulo 11, versículo 6. Tais palavras fazem parte de um maravilhoso texto profético que faz referência ao futuro e glorioso reinado de Cristo, ocasião em que a animosidade que há entre humanos e animais selvagens desaparecerá, e uma criança, hoje absolutamente indefesa entre eles, não somente conviverá em paz com eles, como também estará plenamente habilitada para guiá-los. Crianças, que glorioso futuro lhes está reservado no reino de Cristo. O Evangelho segundo Lucas inicia sua narrativa não apenas com a história de duas crianças que revolucionariam o mundo para sempre, mas com uma infalível e definida previsão acerca do glorioso futuro que elas haveriam de desfrutar. O futuro delas não foi anunciado por um singelo exame de sangue ou mesmo por uma criteriosa análise do histórico de seus pais. Anjos foram cuidadosamente selecionados por Deus para anunciarem não apenas o nascimento dessas crianças, mas o futuro que lhes estava reservado. A primeira dessas crianças chamava-se João Batista. O anjo assim falou a seu respeito: pois ele será grande diante do Senhor, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas capítulo 1, versículos de 15 a 17. A segunda dessas crianças ficou conhecida como Jesus de Nazaré. A seu respeito, o anjo disse: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 32 a 33. Se cuidadosamente observarmos o texto bíblico, veremos que essas duas crianças foram descritas como grandes. No que se refere a João Batista, o texto foi explícito ao afirmar que ele seria grande. Contudo, no que respeita a Jesus de Nazaré, a voz do anjo ecoou para fornecer uma descrição infinitamente maior, pois ele não seria apenas grande, mas também seria chamado Filho do Altíssimo. Isso significava que Jesus seria reconhecido como de fato é e para sempre o será, Deus em sua plenitude. Aquele que é Altíssimo somente pode ostentar tal atributo caso não exista nada nem ninguém acima dele a quem ele deva prestar contas.
Tal configuração de caráter somente pode ser atribuída àquele que, em sua essência, é plenamente Deus. João Batista seria um servo do grande rei. Jesus de Nazaré, por outro lado, foi apresentado como o grande e eterno rei, não apenas naquele tempo, mas por toda a eternidade. O primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas, portanto, não nos apresenta apenas duas crianças, mas expõe diante de nós duas importantes personalidades que seriam responsáveis por escrever um novo capítulo na história desse mundo. João Batista entrou para a história porque, por seu intermédio, ocorreria a conversão do coração de muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Jesus de Nazaré, o Senhor da história, por outro lado, é a própria essência dessa conversão, a razão original e o fundamento último dessa gloriosa conversão, não apenas em relação a muitos dos filhos de Israel, mas em relação a todos aqueles que por ele se chegam a Deus. É possível perceber, portanto, quão gloriosamente Jesus é descrito no Evangelho segundo Lucas. Ele foi inicialmente apresentado como uma criança, para depois ser apresentado como o glorioso Senhor, que fora elevado ao céu enquanto estava sendo adorado pelos seus seguidores. Encerramos aqui o primeiro episódio da série Meditações no Evangelho de Lucas. No ensino de hoje, nós aprendemos que o Evangelho segundo Lucas inicia sua narrativa apresentando Jesus como uma criança, para depois apresentá-lo como o glorioso Senhor que fora elevado ao céu enquanto estava sendo adorado pelos seus seguidores. Não esqueça de deixar o seu like nessa postagem, inscrever-se em nosso canal, caso não o tenha feito ainda, e, é claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Obrigado por sua parceria com o nosso canal e até o próximo episódio dessa série. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.